Hello, Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show, né? Olha só, esse final de semana tem chegada do Papai Noel no shopping dela, então o primeiro convite que eu já vou fazer para você, tá bom? Cedinho, de manhã cedo o Papai Noel tá chegando no dela, o dia inteiro vai ter comemoração, vai ser maravilhoso, né? E você é nosso convidado, você tem que ir ali no shopping dela, aproveita, leva a família toda, esse finalzinho de semana, sabadão, Papai Noel vai chegar cedo, né? E você tem que estar no dela. É um momento mágico, cara, leva os pequenos, né? A magia do Natal, ela, por mais que você, que já passou da idade, não acredite mais em Papai Noel, quando o Moisés tem filho, o cara que tá aqui, ele sabe o que eu tô falando. Quando você vê o seu filho com o olho brilhando, Moisés, né? Tudo que é verdade pro teu filho se torna verdade pra ti. Vai dizer que não é verdade. É um encanto, né? É um encanto. É verdade, da criança, né, a gente se encanta, né? Não, é verdade, cara. Verdade. Então olha aqui, ó, passa lá, o Moisés já garantiu a ida dele ver o Papai Noel. Eu gosto de crossover de patrocinador, eu adoro esse negócio, né? Passa lá no final de semana, vai ver o Papai Noel, beleza? E agora tem outro recado pra você que quer fazer, quer cursar um curso superior, de graça, filhão, de graça, aí que tá a pegada, né? Os últimos dias de inscrição para as bolsas com acesso facilitado via CAD Único, que é o programa, né? É esse programa do governo estadual de Santa Catarina, que é conhecido como a Universidade Gratuita, né? Os últimos dias para a Unibave. Na Unibave tem 19 cursos de graduação. Olha aqui o que tem na Unibave, ó. Tem administração, tá? Administração, agronomia, biomedicina, ciências contábeis, design de interiores, direito, educação física, tem bacharelado e licenciatura, tem os dois, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de software, engenharia mecânica, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, né? Pedagogia, psicologia e sistema de informação. Então os últimos dias de inscrição até dia 20, né? Ou seja, até amanhã, inscrições no site do Unibave, entra lá no site do Unibave, beleza, né? Ou vai direto lá na Unibave, né? E aí lá no CAD, o apoio ao estudante, faz o cadastro, beleza? Você tem que se cadastrar no programa, vai ter que, né, ter aprovação desse cadastro, existem algumas regras, mas o governo do estado aí tá em parceria com o Unibave, com muitas universidades para oferecer, né, bolsas de 100%, não é de até, é 100%, belezaça? E o cara que tá aqui comigo, quando fala em porcentagem, ele manja. Porcentagem é com ele, querido Moisés Costa, da Benivest, meu velho, prazeraço te receber mais uma vez aqui, tudo bem? Satisfação é sempre nossa, meu amigo. Tá, aqui nós estamos conversando uma coisa, eu te fiz uma pergunta, antes de você entrar no ar, eu falei, Moisés, quais as previsões para 2026, né? E a minha saída, né? Não, você falou que o negócio tá um pouquinho estranho, estranho, a palavra boa, estranha. Como é que você define 2026 do ponto de vista comercial, né, baseado nas experiências que você tem? Então, nós somos um termômetro, porque nós atendemos todo o ramo, né? Não é um ramo específico que a gente atende, né, humano? Então a gente tem vou dar um exemplo que eu dei numa brincadeira, mas é para que as pessoas ilustrem isso e entendam. Nós estamos que nem o nosso tempo agora, né? O tempo vai dar sol, vai dar chuva, ninguém sabe mais, né, o que vai acontecer, né? O nosso clima tá assim, né? Era dezembro, era para estar com 50 graus, né? Isso, e tá frio, então o clima de Curitiba era assim, né? Eu me lembro que ia pro Paraná, Curitiba era assim, saía de manhã, tava frio, aí podia chover, podia dar sol, e a nossa região está assim também. Então a questão das nossas previsões, elas também estão assim, né? Então muito ramos, né, diferentes, né, do nosso setor, indústria, comércio, né? Realmente, então a dúvida é muito grande, né? Do que vem acontecer, do que está acontecendo. Mas assim, ao mesmo tempo que alguns choram, outros vendem lenço. Você é vendedor, você sabe disso. Existe um mercado para tudo que é lado, né? Sempre tem a oportunidade com base na crise, né? Como é que você enxerga isso? Porque você conversa com empresários de todos os tipos também. Tem aquele cara que fala assim, 2026 eu vou arrebentar. É isso aí. Porque é muito a questão de mentalidade, né? Do que a pessoa acredita, né? Do que a pessoa coloca realmente no seu modus operandi, né? Na sua mentalidade, né? Não é ser aquele positivo iludido, não, né? Mas ter uma mente positiva, né? Entender a dificuldade, mas ter a dificuldade como um degrau, né? Eu tenho na minha vida, que é uma das coisas que mudaram um pouco a minha visão de vida, é que hoje a dificuldade não é algo que me para, é algo que me desafia,
né? Então, quando ela me desafia, ela faz com que eu cresça, porque eu tenho que crescer para transpor aquele desafio. E o brasileiro é isso. Nós brasileiros, com tantos desafios, com tantos planos e tantos governos diferentes um do outro, nós somos desafiados, né? E o povo brasileiro é um povo feliz, é um povo trabalhador, né? Na grande maioria. E ele sendo desafiado, ele cria novas situações, ele faz com que aquilo que outrora era ruim, mas ele faz a coisa acontecer, né? Então isso que é muito... eu vejo o nosso povo muito dinâmico nessa questão, né? E por isso que o Brasil é o Brasil, né? E por tudo que a gente vê, né? Enfim, das coisas ruins que a gente vê dentro da política, né? O nosso povo continua trabalhando, continua sendo próspero, né? Porque das forças, né? Que nós temos, né? Dessa cultura da alegria, da força de vontade, né? De transpor a dificuldade. Mas, Moisés, eu vejo isso. Ele tá falando sobre cultura, né, cara? Eu lembro do meu nono, você vai lembrar dos teus avós também, que muitos guardavam dinheiro em casa ainda. A história do colchãozinho lá, que é verdade, até eles confiarem nos bancos, né? Aí confiaram no banco, criaram a caderneta de poupança, viveram a poupança com uma grande realidade. Aí veio o Collor, devorou tudo. A partir dali o investimento no Brasil começa a ficar muito louco, as pessoas começam a desacreditar no governo mais ainda, né? Essas mudanças todas você viveu. Você viveu de 90 para cá, de 80 para cá, você viveu mais intensamente, né? De todas essas mudanças, qual que foi a mais positiva para mudar a mentalidade do brasileiro na questão de investimento? Não, eu acho que o ponto primordial foi a moeda, né? Quando se troca, né? Vem para a moeda real, o RV na época, e se transforma em um RV, e para-se com aquela inflação desenfreada, né? Muda-se a visão né, financeira de um país, né? Eu acho que dali em diante, sim, aí começa-se a estabilidade, muda a vida do Brasil. Agora né, com esse papo que surgiu aqui, né, nós nem combinamos, me veio uma história que é o seguinte, né, que está vinculada ao nosso trabalho, em que tem pessoas que falam assim, né, porque o consórcio, ele é uma ferramenta brasileira, criada no Brasil, e muito poucos países ainda aqui da América Latina o consomem. Tá, mas né? olha só uma pergunta, uma curiosidade. Fora da América Latina o consórcio existe ou não? Existe não, fora daqui das Américas não existe? Não. Porque ele foi criado numa dificuldade, né? O consórcio, quando ele foi criado, existia uma dificuldade no mercado automobilístico. Quando veio para o Brasil, as indústrias nos anos 60 se estabeleceram aqui e não conseguiam vender carro, não vendiam carros. Porque, né, primeiro mundo, né, as pessoas tinham poder aquisitivo, aqui não. Então, o que aconteceu? Teve um cidadão lá que inventou o consórcio dentro de uma instituição financeira, fez lá um grupo de amigos, reuniu um caixa e todo mês eles faziam um sorteio entre eles para fazer a compra daquele carro que eles queriam. E aí assim se cria o consórcio no país, e essa ideia foi transmitida para as montadoras. Aí essa história, como foi exatamente, eu não sei, mas as próprias montadoras hoje a gente vê consórcio nacional Volks, consórcio nacional Chevrolet, consórcio, é dessa época, porque nessa época, como não existia financiamento no país, não existia financiamento, existia tu comprar o carro à vista. Não existia, os bancos não emprestavam dinheiro como hoje, depois dos anos 70, 80, que os bancos vieram para o Brasil com mais força, não existia. Ao emprestar grana? Não existia financiar carro nessa época, nos anos 60. Moisés, cheque só se dava pro cara que tinha muita grana. Era o contrário, pô. Tu tinha que provar pro gerente do teu banco que tu não precisava para pegar um empréstimo. Eu não preciso, mas se tu me botar um dinheiro eu até uso. Loucura, era cara, isso. Era muito diferente. Então, o que aconteceu foi que, né, a empresa automobilística no país, ela se firmou no país porque ela criou os consórcios, e aí sim começou a movimentar as fábricas e começou a vender os carros através dos consórcios. E isso, né, hoje as pessoas ainda nos perguntam assim, né, nos falam assim, consórcio, se fosse bom, mano, não era só brasileiro, tinha em outros países. E a resposta é muito simples, é porque as pessoas não entendem. Hoje, por que nos Estados Unidos não tem consórcio? Por que na Europa não tem consórcio?
Porque a taxa de juros desses países é muito baixa, não precisa ter consórcio. O país onde precisa ter consórcio é aqui, lá nos anos 60, que não tinha financiamento, e já em seguida, quando começou a ter os financiamentos, as taxas eram muito altas. Por isso o consórcio se permanece até hoje, 64 anos depois de ser criado, ainda uma ferramenta de compra. 64 anos. Caraca, né? Ela ainda permanece sendo uma ferramenta importante para o brasileiro, e cada vez ela cresce mais, porque os juros cada vez crescem mais. Então ela é genial, porque ela, dentro de uma dificuldade, ela foi criada por um brasileiro. Então hoje a taxa de juros hoje no banco ela é boa para a gente ir lá comprar nossos carros, comprar nossas casas? Não é. Então o consórcio é uma ferramenta, né, que faz com que a gente consiga comprar os bens que a gente precisa sem pagar juros. Então é por isso que é só no Brasil, é por isso que ele vai ser usado em países subdesenvolvidos ainda, ou de terceiro mundo, digamos, né, no ditado como as pessoas conhecem. Agora, e tem uma outra questão que aí sim, aí abrange hoje, depois dos anos 2000, onde o consórcio, que não é investimento na sua essência, ele é uma forma de compra, ele se transforma em um investimento quando tu contempla ele, e o que tu faz com ele faz com que ele se transforme em um investimento, porque o investimento é o quê? É alguém que quer o lucro daquele dinheiro que ele colocou em algum lugar, né? Ele quer obter lucro. Como é que eu vou obter lucro de um bem que eu vou comprar, né? E vou financiar e vou pagar taxa. As pessoas, como consórcio não é investimento na sua essência. Agora, consórcio é investimento quando eu tenho corretores que trabalham com compra e venda de cartas contempladas, quando eles conhecem grupos que têm correções monetárias depois da contemplação, que é superior às correções hoje bancárias. Então, que entende um pouco do mercado financeiro e consegue passar para o cliente e mostrar para ele que o consórcio, sim, ele se transforma em um investimento saudável para uma cultura aonde nós não fomos ensinados, mano, a guardar dinheiro. O americano, quando ele nasce, ele tem uma previdência privada. 50% do americano investe em bolsa de valores. No Brasil é quanto? 3%. Então, assim, por que o consórcio é importante? Não só para compra, mas para investir em consórcio e ganhar dinheiro com consórcio. Porque ele fideliza, ele nos educa financeiramente para a gente poder ter um investimento a longo prazo. Porque as pessoas não conseguem aqui no Brasil ter um investimento saudável por um longo prazo. E quem conhece investimento sabe que esses investimentos com risco, né, não leva ninguém a lugar nenhum. O investimento bom é a longo prazo. Então, quando eu falo que consórcio não tem liquidez, eu não consigo tirar ele na hora, as pessoas falam, consórcio não tem liquidez. Não tem poder sobre ele. Eu posso pegar o dinheiro na hora que eu quero. Isso é positivo para um povo que não tem educação financeira, mas que quando começa um consórcio, ele consegue fazer uma reserva financeira cujo qual em lugar nenhum ele conseguiu. Então, por isso que o consórcio cada vez mais no Brasil ele cresce, porque pessoas estão entendendo, e conseguindo passar isso com clareza para a população. É por isso que o consórcio está acontecendo o que está acontecendo. Ô Moisés, e o Brasil, tem uma máxima no Brasil, falando o que você está falando, é que o brasileiro não consegue fazer nada se ele não tiver um boletinho para pagar. Mas é uma máxima que ela soa como brincadeira, mas quando você começa a analisar as pessoas, é meio verdade, cara. Né? E eu acho isso meio preocupante, porque é baseado na cultura que você está falando. O cara tem que ter um boleto, senão ele não guarda nada, cara. E por isso que aí é mais um dos argumentos hoje que o consórcio auxilia as pessoas, porque o boleto do consórcio ele não é uma conta para pagar. Ele é um investimento, você está guardando o dinheiro. Não sai, não está saindo, claro, né? Você está guardando ele. Claro, não é uma conta que tu está pagando, é algo que você está guardando para si mesmo. Ô Moisés, até porque ninguém, cara, eu acho que é muito difícil a gente pegar os amigos que fizeram conta de quanto pagaram num financiamento imobiliário ou de carro na vida toda, né? Quantos carros você pagou de financiamento? Eu fiz essa conta uma vez, eu fiquei uns 10 anos financiando carros. Quando aquela história quando você sai de um financia outro, porque era fácil, teve uma época que estava muito fácil financiar carro, né? E quando eu fiz a conta, eu falei assim, cara,
Olha. Então, eu costumava fazer essa conta para os nossos corretores quando começavam a trabalhar com a gente. A conta da vida dele? Essa conta da vida dele. Deles, tá. Aí eu fiz uma conta para um cidadão, ele tá até hoje lá com nós, não vou falar o nome dele. E ele tinha comprado na vida dele, não era um jovenzinho, e ele tinha comprado lá os seus 20 carros já. Nossa. E esses 20 carros, isso há 10 anos atrás, tá? 8 anos atrás. Ele tinha comprado 20 carros. Esses 20 carros, ele dava uma entrada, né? O carro de entrada, e o resto parcelava no prazo máximo, que hoje são 60 meses. Calculando a taxa de juros daquela época, nós fizemos uma conta de juros, eu não estou falando de depreciação do carro, só de juros. Não fala ainda, peraí. 20 carros? 20 carros. 20 carros, ele financiou isso a vida toda? Há 10 anos atrás, hoje vai dar mais, eu tenho que atualizar essa conta. Tá, mas peraí, 20 carros 10 anos atrás, mais ou menos 4 anos. Deixa eu fazer a conta, que ele financiava. Carro popular. Ele financiava 20 mil. Os 80 mil, 70 mil. 70 mil, ele financiava 30. Dos 30 ele pagava 60 ou 70. Um pouco mais. Tá, vamos botar 30. 50%. Tá, 50%. Tá, vamos botar 30 pra ficar fácil a conta. Tu é melhor de conta do que eu. 30 ele pagava 30 vezes 2, ele gastou 800 mil reais em juro. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Não, eu fiz uma conta rápida, aí, mas 800 cara, pau de juro, cara. Infelizmente, a pessoa não tinha conseguido ainda adquirir o seu imóvel. Ele comprava 3 apartamentos há 10 anos atrás. É isso. Então, assim, é simples a conta. É simples. 800 pau de juros. De juros, fora a depreciação do carro, né? Porque tu compra um carro de 100 hoje, né? Paga 200 e quando tu vai vender, vende por 50, né? Cara. Né? Fora essa depreciação do carro, que o carro é um bem de consumo. Então vamos lá, 20 carros, ele perdeu 60% do valor de cada carro, vamos botar aí? A 80 mil ele perdeu 50 vezes 20, ele perdeu mais 1 milhão de depreciação, é isso? É isso aí, amigo. 1 milhão e 800 mil ele perdeu em 10 anos? É isso aí. Então daria um imóvel para um imóvel aqui, um imóvel na praia, um imóvel no sítio, um não daria, né? De médio porte? Um apartamento pequeno ele comprava 10. Claro, 10. É isso aí, amigo. Então, assim, essa é a falta de educação financeira que nós temos no país. E quase todos nós, né? Assim, indiferente da sua posição, da sua educação escolar, do seu... Às vezes, eu conheço pessoas que têm, assim, profissões, assim, engenheiros não conseguindo ser educado financeiramente. Médicos não tem uma boa educação financeira porque não tem tempo de gerir as suas contas, os seus, vamos lá, e vai e compra isso e aquilo, e vai tocando a vida. Claro que o poder aquisitivo alto faz com que tu consiga, né, adquirir as coisas, né, diferente de alguém que é assalariado, enfim, que tem um poder aquisitivo baixo. Mas mesmo assim, se essa pessoa tivesse uma organização melhor, meu Deus, amigos, é uma questão assim... É alucinante, né, Moisés? É alucinante. Agora você fala do consórcio, dessa história de 65 anos, da construção dele, do ensinamento que você tem. Você tem clientes, por exemplo, há mais de 10 anos comprando contigo? Temos. E comprando muito mais do que uma carta. Só que esse cara também faz parte do menos de 10%, imagina. É um outro tipo de cliente que você tem. Como é que, ou ele representa mais do que isso? Esse cliente recorrente, ele volta. Então, assim, não, a recorrência é grande. É mais normal do que imagina? Não, é grande. Porque hoje o nosso cliente, hoje ele é um cliente que tem entendido, né? Aquele que já não entendia um pouco, ele começa a compreender melhor a partir do momento que ele consegue ter um rendimento do consórcio. Ele tem, né? Por exemplo, nós passamos agora essa semana com as contemplações, semana de contemplação. São clientes que vêm e adquirem lá suas cotas, pagam lá 2, 3 anos, às vezes, vendem a cota e conseguem duplicar, triplicar, às vezes, o capital investido, ou que fazem a compra dos seus sonhos sem pagar juros, né? Então, assim, se ele tem caixa, se ele consegue ainda, ele percebe, assim, eu escuto isso, gente, não é demagogia, não tô aqui, né? Eu escutei um cliente em 2 anos, contemplou 2 consórcios, ele falou, melhor investimento da minha vida. Eu escutei essa semana isso. Bom. Os 2 melhores investimentos da minha vida eu fiz com vocês. Então, sabe, na simplicidade que é o consórcio. Agora me diz uma coisa, olha só, eu queria que você me explicasse uma questão. Fiz uma carta com você de 500 mil, imobiliária, ok? Imobiliária. Vou comprar um imóvel, fui contemplado, tenho 500 mil para comprar um imóvel. A capacidade de compra depende de mim.
Se eu achar um imóvel de 800 mil por 500, eu posso comprá-lo? Com certeza. Aí o segredo do negócio tá nisso. A expertise, é isso aí. É ter a grana na mão e o poder de barganha. É isso aí. E hoje, assim, hoje nós assessoramos, nós estamos indo além do consórcio, né? Hoje nós temos parceiros dentro da nossa equipe que indicam hoje imóveis, por exemplo, não é um imóvel que eu quero para morar, tá? Mas são investidores. Hoje eu trabalho com muitos investidores que eu quero uma rentabilidade de 1,5%, de 1% no imóvel. A gente consegue hoje imóveis de Airbnb que consegue e até mais do que esse percentual de aluguel. Então hoje a gente tem corretores que trabalham em parceria com a gente, que são indicados, que conseguem esse tipo de negócio. Então, claro, eu estou falando aqui de investidores realmente, né? Não aquele cidadão que vai comprar o seu apartamento, a sua casa, é diferente, né? Então hoje nós conseguimos de montar esse planejamento lá quando ele começa a cartinha dele, começa a pagar a sua parcela, quando a estratégia de contemplação, quando ele contempla todo o trâmite burocrático, a alienação do imóvel, mas também a compra, nós o ajudamos na compra, nós vamos para o mercado, porque ele está agora, como dizia o meu avô, né? O poder de barganha, né? Eu tenho dinheiro agora para negociar, meu filho. Então ele vai para o mercado calçado, né? E aí ele tem poder de compra e ele, com um bom profissional, ele faz uma compra sem juros, né? E muitas vezes com um imóvel depreciado, com um valor de depreciação muitas vezes. E aí ele faz vou pagar eu tenho um exemplo muito legal. O que ele conseguiu de desconto no imóvel era a taxa que ele ia pagar para o consórcio. Então veja bem, ele comprou um imóvel lá de 1 milhão, esse imóvel valia 1.200.000, ele conseguiu pagar à vista, conseguiu por 1 milhão. Ou seja, a taxa do consórcio ele tirou na compra. Na barganha. Ou seja, ele comprou o imóvel de 1 milhão parcelado em 200 meses sem juros. Cara, assim, agora... A realidade foi isso. Agora me diz uma coisa, quem quiser entender um pouquinho mais, fazer um bom negócio, tomar um café, passa onde? Rumo à Série A. Uma Série A? Na esquina da Série A. Isso aí. A esquina da Série A. A esquina da Série A. Tá, na esquina da Série A. Bem em frente ao portão principal do campo do Criciúma, mano. Tá? O consórcio fica mais caro se o Tigrão subir ou não? Não. O consórcio não fica mais caro. Fazem 15 anos que a gente trabalha com consórcio. A taxa do consórcio é a mesma? Em 15 anos é a mesma. Caraca, velho. Interessante, né? Poxa, velho. Isso é um papo para um outro programa. Tudo muda, né? Na verdade, a taxa de consórcio. A taxa financeira, claro, as atualizações mudam, né? Depende do consórcio que tu vai fazer, mas a taxa comercializada pela administradora, ou seja, a prestação de serviço, o que ela ganha ainda é o mesmo até hoje. Puxa. Interessante, né? Isso é muito demais, legal. Né, meu bruxo? Sempre um prazer. Obrigado. Chama no WhatsApp 3045-3232, tá? E é sempre uma satisfação estar aqui com você. O Fernando Sombrio mandou, 85% dos carros do Brasil, segundo pesquisa, são comprados por impulso, ou seja, por falta de educação financeira. Não é boa propaganda, eu vou defender os publicitários. Eu vou defender eu tenho que defender a minha linha, né, cara? São muito bons. São bons, né, cara? Se estão comprando por impulso, a publicidade está funcionando. Sem publicidade não tem capitalismo, sem capitalismo não tem país. Bom, e não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos, adoramos uma comprinha por impulso.